Esse vídeo é para você que gosta de renda, pinga-pinga, dividendos. Imagina só que você esteja construindo uma carteira de renda, fez ali a lição de casa, construiu diversificação, ações brasileiras pagadoras de dividendo, títulos públicos com juros semestrais, FIIs, FIINFRAs. Mas no momento de aversão a risco, você percebe que por mais que o dividendo esteja ali estável, os ativos corrigiram juntos, caiu tudo ao mesmo tempo. Isso porque por mais que você tenha diversificação entre algumas classes de ativos, às vezes eles respondem a um mesmo estímulo. Por exemplo, a elevação do juro, o aumento da aversão a risco aqui no Brasil. Então você não deve só buscar diversificação, mas a diversificação apropriada. Isso vem de estudos que levam em conta o comportamento dos índices em prazos longos, né? E aqui na Finclass, a gente recentemente fez um estudo profundo para redefinir a alocação estrutural na nossa carteira de renda, e ao longo do vídeo de hoje eu vou levar você comigo aqui pelos bastidores, contar para você como um estudo desse é feito, quais são os pontos importantes na hora de construir uma carteira de renda que seja diversificada e muito eficiente para o objetivo dela, que é gerar aquele pinga-pinga com recorrência. Primeiro ali para começar, renda versus valorização. Valorização já deixa mais implícito. Então aqui normalmente a gente está falando de pessoas que ainda não têm um patrimônio tão grande quanto gostariam, que querem ver esse patrimônio crescendo ao longo dos anos, eventualmente podendo migrar aqui para uma carteira de renda. Por consequência, a gente entende que a carteira de renda geralmente é mais apropriada para quem tem bastante dinheiro, ou pelo menos dinheiro suficiente para que essa renda seja útil. O que eu quero dizer com útil? Ah, lá cai uma renda ali, ela não abastece todo o meu custo de vida, mas eu uso a renda aqui para pagar o colégio do meu filho, para pagar o aluguel, qualquer que seja a sua necessidade. Então, a gente tem essa relação. Mais dinheiro investido, maior o pinga-pinga. Se a gente tem uma carteira de renda que gera muito pouca renda para você, então você tem pouco patrimônio, e aí pinga para você ali R$100, R$200 por mês, poxa, é dinheiro sim, mas muito provavelmente quem tá nesse patamar pega esses 100, R$200 e reinveste. Então a gente pode usar sim uma carteira de renda visando crescer patrimônio, mas geralmente temos ali uma alocação, um estudo, como que eu vou mostrar para vocês no dia de hoje, que deixa isso mais apropriado para o teu objetivo. Quando você entra na plataforma da Finclass, você clica em carteira, você pode escolher justamente qual carteira você quer visualizar, quer acompanhar. E aqui, por exemplo, eu vou clicar na carteira de renda, que é a carteira central do nosso vídeo de hoje. Eu coloco aqui um patrimônio, deixei aqui um valor só simbólico, só para a gente mostrar no exemplo, e ao clicar continuar, eu mando atualizar a plataforma, ele já recalcula tudo, me mostra exatamente aqui quais ativos devo comprar, qual que é a alocação desejada. E você pode ver que a gente tem aqui 4 classes de ativos principais, seguindo aqui a metodologia ARCA. Então a gente tem ações, a gente tem real estate, que é o investimento imobiliário, os FIIs, caixa, que seria a renda fixa, onde na carteira de renda é a renda fixa que gera renda, por exemplo, através dos FIINFRAs ou títulos públicos com juros semestrais, e a grande novidade deste ano, que é o bolsão de internacional. Foi fruto desse estudo aqui que eu vou mostrar. Esses pesos, eles não aparecem do nada, eles são resultado de uma pesquisa extensa. Então, além de ter essas 4 classes de ativos, a gente pode ver a abertura, né, por classe. Eu posso clicar aqui nas caixinhas, embaixo eu vejo aqui todos os ativos por classe, e é claro que o editor deixou aqui borrado, afinal esse é um conteúdo exclusivo para os nossos assinantes que estão aqui na plataforma já acompanhando e ganhando pinga-pinga recorrente com a nossa carteira de renda. A caixinha vermelha foi a grande novidade, ela traz ativos atrelados ao dólar, e você já deve ter visto algum vídeo aqui meu na Finclass no passado falando que renda em dólar talvez não fosse a melhor saída, mas a gente queria estudar, porque a gente é pautado em ciência, em números. Então, primeira coisa que a gente fez foi pegar todos os dados históricos que a gente já havia estudado para desenvolver aqui a carteira de valorização. A gente tinha bases proprietárias, tem índices no Brasil que eles não são tão longos, então você precisa ali fazer costuras. Por exemplo, o IFIX nasceu em 2010, no finalzinho de 2010. Então, para olhar o mercado imobiliário antes, você tem que olhar outros indicadores que te dão uma ideia de como o mercado imobiliário se comportava. Então, a gente já tinha muitos insights, muitas hipóteses por conta do estudo amplo que a gente tinha feito para a carteira de valorização. E a gente aprofundou mais para descobrir o melhor equilíbrio da carteira de renda e responder a pergunta: será que investimentos internacionais, mesmo que essa questão da renda não seja tão eficiente, porque afinal lá no exterior a renda é muito tributada, ao contrário dos ativos brasileiros, que a gente tem isenção no fluxo, né? Ações a gente não tem imposto sobre o dividendo, os FIIs, nos FIINFRAs, e a gente começou o estudo primeiro analisando correlações históricas. Você está vendo na tela uma matriz de correlação, onde a gente estudou o comportamento histórico de várias classes de ativos, como eles se comportam entre si, quando um está subindo, o que está acontecendo com o outro, comparou também
com o comportamento dos ativos brasileiros geradores de renda, para entender se a gente tem ali algum ativo que tende a ser mais descorrelacionado ou pouco correlacionado com a carteira. E o que é a correlação? É uma forma da gente analisar como que os ativos andam no dia a dia. Então, num dia que as ações sobem, a gente vê, por exemplo, ativos de juro longo subindo também, a gente entende que eles são correlacionados. Não é uma medida de intensidade, então ela não mede se um sobe 10 ou o outro sobe 5, os dois são igualmente correlacionados, mesmo que um tenha subido mais. Então é uma medida de direção, não intensidade. E um ativo inversamente correlacionado, ele é um ativo que faz o caminho contrário. Quando um ativo sobe, ele tende a cair. E numa carteira, isso traz um efeito poderoso. Quando a gente tem ativos que têm uma expectativa de retorno positiva, só que com correlações negativas, o efeito é preservar a maior parte do retorno, diminuindo drasticamente o risco da carteira. Na prática, é como se eu pegasse um ativo que tem expectativa de retorno positiva no futuro e eu combinasse ele com um ativo que também tem expectativa de retorno positiva no futuro, mas que no dia a dia vai caminhando quase com uma forma espelhada. O resultado disso seria uma alocação que preserva boa parte do retorno, mas com uma linha muito mais suave, menos chacoalho, menos volatilidade, que é a arte da alocação de portfólio. Se a gente consegue combinar ativos descorrelacionados, a gente tem cada vez menos sustos, menos tropeços, menos ansiedade no meio do caminho, mais dinheiro no bolso. Então, na tabelinha que vocês viram, as cores mais esverdeadas, mais verdinhas, apontam as correlações mais negativas, que no caso da alocação de portfólio é o mais desejável. Você nem sempre vai conseguir uma correlação negativa entre todos, mas adicionar ativos descorrelacionados ajuda o resultado. A gente entendeu as correlações e a gente começou a trabalhar as premissas. Primeiro, como que a adição de ativos internacionais nessa carteira de renda afetaria o resultado? Então, a gente construiu um motor de cálculo proprietário com todas as bases de dados que a gente tinha, levando em consideração dados do passado, o comportamento de cada classe de ativo, e a gente ficou com um sisteminha prático e fácil de testar diversas composições. A gente consegue utilizar algoritmos de otimização para ver qual que seriam os pesos mais apropriados diante do objetivo que a gente quer alcançar com a carteira. Então a gente entrou numa etapa de simulações. E eu vou mostrar aqui, vou dar um cheirinho para vocês como que foi esse trabalho de simulações. Então aqui a gente conseguia nesse motor de cálculo testar o peso dos ativos brasileiros, o peso da composição de uma eventual carteira internacional que fosse inserida dentro da carteira de renda, e a gente consegue, é claro, testar a proporção do internacional, testar com 5% de investimentos internacionais, com 10, com 15, com 20 e ver o resultado nos indicadores. Então aqui rapidamente a gente poderia fazer testes, aqui está em 10%, mas eu poderia colocar 20 e diminuir o IFIX para 30, né, para que a soma fique 100%, e aí tudo já se recalcula na hora. Eu tinha alguns indicadores, retorno, risco, volatilidade, drawdown, que é aquela perda acumulada, a recuperação do drawdown. A gente tinha muitos insights interessantes de como que cada ponto percentual de dólar adicionado afetaria o resultado. Inclusive, essa é uma parte divertida do processo, né, para quem é mais nerd, que nem nós aqui da Finclass Analistas, ficar testando, vendo os indicadores, os gráficos se desenhando em tempo real, registrando, otimizando, rodando com tecnologia de otimização para tentar atingir os melhores resultados. Tínhamos, é claro, uma hipótese. Dado que historicamente o dólar se apreciou frente ao real e que o dólar tem correlação negativa com ativos de risco no Brasil, e a gente também sabe que a performance de ativos internacionais, ações americanas, foi muito boa no passado, a gente sabia que muito provavelmente, quando a gente rodasse um algoritmo de otimização, esse algoritmo ia favorecer para que a gente tivesse cada vez mais dólar, mais dólar, mais dólar, mais ativos dolarizados para um melhor resultado de carteira. Só que aí entra um porém. Primeiro, que o passado nem sempre se repete. A gente não pode olhar para isso e achar que vai acontecer igualzinho no futuro. Segundo ponto, que a gente não pode esquecer do objetivo central dessa carteira, que era um objetivo de geração de renda. Então, mesmo que a gente adicionasse bastante internacional e tivesse um resultado total de carteira melhor, se tivesse um impacto muito grande no dividend yield, no patamar de dividendo que a carteira distribui, ela está deixando de cumprir o seu objetivo. Então a melhor carteira
não necessariamente a mais rentável, é a que cumpre melhor o objetivo para o qual ela foi desenvolvida. Então a gente rodou vários estudos, a gente percebeu que aproximadamente até perto de 20 e pouquinhos por cento de internacional a gente ainda tinha melhorias de Sharpe, quedas de risco, melhoras até de retorno em várias janelas, mas tinha um problema. É o impacto do imposto nos dividendos. Lá fora, principalmente nos Estados Unidos, todo dividendo é tributado em 30% na fonte. Então quando uma ação, um ETF paga o dividendo para você, ele já pinga na tua conta com uma mordida. E aí eu sempre tive essa questão, cara, se a tributação sobre os dividendos ela é muito alta, ela é até maior do que a tributação sobre o ganho de capital, que lá nos Estados Unidos é 15, será que uma carteira de renda em dólar faz sentido? Eu vou ampliar o fluxo de capital que é mais tributado? Além de ter essa ineficiência, a gente tem poucos produtos adequados. Por exemplo, a gente tem uma maneira de implementar nossa carteira aqui mesmo do Brasil. Então mesmo os ativos internacionais que a gente recomenda, os nossos assinantes eles podem efetuar as compras direto no exterior, mas boa parte da nossa base investe daqui mesmo do Brasil. E no Brasil a gente não tem muitos instrumentos. A B3 autorizou ETFs distribuírem dividendos aqui no Brasil, mas os internacionais que fazem isso, eles fazem com a famosa renda sintética. E o que é isso? É um ETF que investe em um determinado ativo, só que ele usa estruturas de opções para gerar uma renda artificial. Eu não vou entrar no detalhe técnico, né? Mas quando você faz a venda de uma opção de compra ou de venda, você ganha o prêmio daquela opção. Então você gera ali quase uma renda fixa sintética. E aí você consegue ampliar bastante os dividendos que um ETF paga, por exemplo. Só que qual que é a questão? Nem tudo é de graça nessa vida. Tem um trade-off, tem uma parte negativa. Para inflar os dividendos, geralmente esses ETFs, eles tendem a não capturar toda a alta de um ativo. Vou dar um exemplo rapidinho, só para ficar claro. Então pensa aqui em um determinado ano, o S&P 500, ele tenha subido 10%. Só que 8% foi com a alta da cota. Então você comprou a cotinha do ETF de S&P, ela subiu 8%, e os últimos 2% para completar 10 foram através dos dividendos, né? Então um dividend yield de 2%. Um ETF de S&P sintético que gere essa renda artificial, ele ao invés de pagar os 2% que o S&P pagaria normalmente, paga um pouco mais, vamos supor aqui, paga o dobro, então 4% de dividendo. Opa, dobrou o dividendo que ele distribui. Só que, qual que é a pegadinha? O trade-off dessa situação. A cota vai subir menos. Então nessa simulação aqui, eu vou colocar como se ele tivesse subido 4% a cota. Ou seja, quando eu falo de retorno total, que é o conceito de total return, a alta da cota mais o dividendo. Ao invés de ter 10%, eu teria aqui nesse exemplo 8%. Tudo bem, distribuiu mais dividendos, distribuiu o dobro de dividendo aqui nesse exemplo, só para ficar claro. Mas o retorno total é diferente. E como a gente se ampara em estudos históricos, eu quero que aquele ativo se comporte de uma determinada maneira quando algo acontecer, quando tiver um evento de corte de juros, por exemplo. E aí é difícil mapear como que vai ser o comportamento da cota desse negócio. Então, por mais que prometa esses dividendos, para a nossa proposta a gente julgou que não seria apropriado utilizar esses ETFs de renda sintética. Então já fica uma dica aí. E para nossa carteira de renda, qual que seria aqui o cuidado a tomar? Avaliar o impacto no dividend yield. Porque então utilizaríamos ETFs que não pagam dividendos em uma carteira de renda. Parece coisa de maluco? Não, calma, faz sentido. A gente quer analisar o comportamento da carteira de renda como um todo. E se existe a possibilidade de a gente incluir uma fatia que não pague dividendos, mas que ajude no resultado da carteira como um todo, talvez a gente ainda cumpra o nosso objetivo e tenha uma carteira mais robusta, mais blindada, mais preparada para atravessar momentos de adversidade. Então, quando a gente rodou nossos estudos, nossos algoritmos de otimização, a gente estabeleceu uma premissa. A gente não gostaria, por mais que os estudos tenham apontado para a gente ter mais e mais internacional, a gente não estava disposto a perder yield demais. Então a gente foi estudar como que o yield é afetado. E como a gente está falando de ETFs que não pagam dividendos, a relação é quase direta. A cada 1 ponto percentual de internacional que eu adiciono na carteira, eu diminuo 1% do dividend yield. Então, se eu coloco 10% de internacional, que você já é ligeiro, já viu o resultado na plataforma da Finclass que eu mostrei, a gente teria um impacto de 10% a menos no dividend yield, que seria o máximo que a gente estaria disposto a tolerar de perdas. Eu vou mostrar para vocês um gráfico de barras que a gente mostra como essa relação acontece, conforme eu aumento a participação no internacional, como que vai se alterando o dividend yield. Então eu parti aqui de 10,3, que era o yield real da carteira de renda da Finclass até o fechamento
de fevereiro, quando ainda não tínhamos esse bolsão internacional na carteira, e a gente analisou como que ficaria. Então a gente pode ver que com 10% de internacional, dentro ali do começo da zona ótima, que vocês veem ali no gráfico, a gente teria um yield ainda bastante interessante, próximo ali de 9,5%, atendendo o resultado da carteira. E aí somando um yield que cai um pouquinho, mas não cai tanto, versus o benefício de diversificação e o potencial de deixar a carteira mais robusta, a gente chegou à conclusão de que a gente deveria sim fazer a inclusão de ativos internacionais na carteira de renda, mesmo que o ativo em si não pagasse renda. E é claro, essa decisão eu não tomo sozinho, a gente trabalha em conjunto, então a gente tem o time inteiro participando para desenhar essa carteira. Então todas essas premissas, resultados, estudos foram apresentados, discutidos de maneira exaustiva em comitês de investimento, e a gente fez um teste que é o teste do viés. Todos os analistas receberam uma cópia do motor de cálculo, parecido com esse que eu mostrei para você, um pouco mais simplificado aqui o que eu mostrei, mas cada analista recebeu um e deveriam, diante das premissas traçadas, fazer testes, jogar um pouco mais, um pouco menos. E a gente fez o teste do viés porque ele é um teste cego, no sentido de que um analista não sabia qual que é a opinião do outro na hora de decidir qual que seria o seu portfólio ideal. Todo o time de análise participou. Eu consolidei todos esses dados sem que um soubesse da resposta do outro, porque isso pode influenciar. Primeira parte, uma surpresa positiva de que a maior parte dos analistas convergiu na opinião, mesmo sem saber a opinião dos outros, então deixa a gente muito mais confortável em adotar de fato a carteira. E a maior parte concordou que ativos internacionais teriam um potencial imenso de beneficiar a carteira, mesmo que houvesse um impacto no yield. E é claro, pessoal, a gente tem que aplicar em todo esse contexto a visão de futuro, não é olhar só para trás. Então a gente leu muitas pesquisas, fez muitos estudos sobre perspectiva de evolução de diversos mercados, mercados emergentes, isso também para ajudar. Já que a gente está estudando a alocação, chegamos a uma conclusão, beleza, o internacional ajuda, mesmo que não pague dividendos, ele tem um potencial, mas será que a composição das outras fatias brasileiras poderiam ser melhor ajustadas? Será que tem uma melhor composição? Então a gente estudou o mercado, a gente entende que os FIIs são aqui as estrelas da carteira, porque a gente tem um benefício de um país de juro alto e uma classe que consegue apresentar 1/3 da volatilidade de bolsa, né? Só para vocês entenderem em ordem de grandeza, a volatilidade do IFIX, ela chega a ser 1/3 da volatilidade do Ibovespa. Então é uma classe que tem isenção total no provento, que é menos volátil quando a gente fala de classes de renda variável e que tem ali a obrigação legal de distribuir bastante, né? Os FIIs são sinônimo de dividendo, né? A gente pensa em dividendo, já vem FII na cabeça. Então eles têm que ser aqui os protagonistas da nossa carteira com o peso de 40%. A renda fixa tem um ponto interessante, porque você tem vários instrumentos hoje em dia. E um instrumento que diversas pesquisas apontaram que tem tudo para prosperar são investimentos ligados à infraestrutura, porque países emergentes, eles não têm ali tanto desenvolvimento, eles carecem de investimento em infra. Então a gente imagina que no futuro a gente vai ter um pipeline muito mais extenso de investimento indo para a infraestrutura, consequentemente muito mais fundos de infra disponíveis para a gente comprar. E o FII Infra, ele é um instrumento muito poderoso, porque ele gera yields mais elevados num país da renda fixa, ele tem uma volatilidade maior do que os FIIs, mas menor que volatilidade de bolsa, e ele tem isenção total, inclusive na venda da cota, né? Nos FIIs e nas ações, a isenção é só no dividendo, mas se você vende uma ação por um preço maior do que você comprou, você tem que pagar imposto. Nos FII Infras, a isenção é total. Em um país que carece de pipeline de investimentos de infraestrutura, essa isenção deve permanecer. E à medida que a gente tenha mais e melhores fundos disponíveis, eu até daria um pitaco aqui que existe uma chance dessa categoria de renda fixa, principalmente dos FII Infras, ganharem relevância dentro da nossa carteira Finclass. Então você vê que é uma análise de mercado, passado e futuro, que se conecta com uma análise da realidade. Tá bom, a ideia é essa, mas eu tenho instrumento, eu tenho fundos suficientes para montar uma diversificação apropriada, eu tenho produtos adequados, tivemos mais instrumentos de ETFs internacionais que distribuem renda no futuro, pode ser que o internacional também venha a ganhar espaço. Então a gente chegou aqui à nossa alocação final. Então eu tenho aqui essa divisão aqui, que eu vou tentar fazer mais ou menos proporcional, onde eu consigo desenhar os acrônimos do ARCA. Então eu tenho aqui ações, 20%, R de real estate, que é investimento imobiliário, né? Ou os FIIs, tendo 40% sendo aqui a nossa estrela, protagonista da nossa carteira de renda Finclass. Então temos aqui o C, que é a renda fixa, principalmente, como eu falei para vocês, vou deixar uma setinha, FIIs Infras, Caixa
caixa, 30%, e alternativos, que são ativos alternativos à nossa geografia, um pouco mais fora da caixa. No caso aqui, a gente compreende investimentos internacionais. O A de alternativo fica com 10%. Essa alocação final foi fruto de meses de trabalho, pesquisa, discussões internas entre o time de análise da Finclass. E é claro que isso gerou um belo de um relatório que foi publicado aos nossos assinantes, explicando em mais detalhes todo o passo a passo da pesquisa, da elaboração, da discussão, que é esse que está aparecendo aqui na sua tela, né? Um relatório bem extenso que narra todo o passo a passo que os números revelaram, nossas pesquisas. Mas você pode perceber que ao longo da minha explicação eu deixei várias janelas em aberto que dependem do desenvolvimento futuro de mercado. Então, na medida que a gente tenha mais fundos de infra, por exemplo, a gente deve mudar a alocação, fazer uma melhor seleção. Se a gente tiver ETFs comuns que pagam dividendos, né, em termos de investimentos internacionais, eles podem ser incluídos na nossa carteira. Ela é assim hoje e pode e deve se transformar no futuro. Isso que eu nem falei de uma parte que é muito importante, que é qual é o recheio de cada uma dessas fatias, né? Quais são os ativos que nosso time selecionou para que essa carteira fique muito bem preparada para o objetivo dela, que é gerar renda recorrente e permanecendo robusta diante dessas incertezas globais que não faltam no mundo, né? Então, se você quiser ficar por dentro de todas essas novidades, todos esses estudos, ter acesso não só à carteira de renda, mas a de valorização que eu te contei no começo do vídeo, ter o acompanhamento, acesso à nossa comunidade, onde os assinantes interagem entre si, tem monitoria direto, os assinantes são respondidos diretamente pelos analistas, lives diárias com cada um dos analistas, sem falar em toda a parte de cursos. Para você não ficar de fora, eu deixei uma condição especial com um QR Code aqui na tela, um link na descrição, para que você possa fazer parte dessa grande comunidade. E olha, sempre rola uma condiçãozinha especial para quem acessa aqui pelo link, então nem perde tempo, clica que vai ser um prazer te acompanhar do outro lado. Mas comenta aqui embaixo nos comentários como que está construída a sua carteira de renda e como você acha que nós da Finclass podemos te ajudar com temas de vídeo no futuro. A gente lê tudo que vocês mandam, então deixe suas ideias que podem gerar novos conteúdos para o futuro. E para você não perder o conteúdo, se inscreve no canal, ajuda muito. Boa parte da nossa audiência acompanha os vídeos, mas não é inscrito. E a gente quer mudar essa realidade. É um clique, não dói nada e nos ajuda demais. Então um grande abraço, pessoal, e até mais.